Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo querido do Brasil e do mundo. Estamos aqui na China, em Beijing, passeando um pouquinho debaixo da neve para sair um pouco desse confinamento que está sendo esses últimos dias aqui na capital, não só na capital da China, mas praticamente em toda a China. Para dar um update, né, atualizar aí vocês sobre as coisas que estão acontecendo por aqui. Hoje saí um pouquinho aqui de casa para fazer esse vídeo porque ontem eu recebi a notícia de que aqui no meu condomínio só pode sair uma pessoa por apartamento por vez. Então, né? A gente tá ficando cada vez mais sem saída, literalmente, tendo que ficar só dentro de casa. Já vou aproveitar também para pedir para aqueles que estão chegando agora, já se inscrever, curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e também para aqueles que já são inscritos, deixar aí seus comentários, o que mais que vocês querem saber aqui sobre a China. E, gente, nossa vida tá assim, né? Na luta da espera, de saber o que a gente tem que fazer. Bem, o que a gente tem que fazer agora no momento, além de esperar, é sair sempre protegido de casa, não só com a máscara, né? Mas eu, por exemplo, aqui eu sempre levo um álcool em gel em mãos. E o nosso destino assim está sendo meio incerto. O que eu posso falar sobre a minha pessoa, sobre o que eu tenho vivenciado aqui. Eu fiquei meio fora das redes sociais. Para quem me segue, sabe que eu fiquei aí alguns dias sem mandar mensagem, sem aparecer no Instagram. Para quem ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui em algum lugar para vocês me seguirem, também tá na descrição abaixo. O que acontece? Eu vou passar aqui para vocês verem essa parte aqui. Todo mundo aqui tá muito ansioso, né? Uns mais, outros menos, outros conseguem lidar um pouco melhor com a situação. Eu acho que eu tô conseguindo lidar bem com essa situação, porque né, tem que ter paciência, tem que ter resiliência, e aqui é o que eu tô tentando fazer, né? Olha, aqui é onde o pessoal joga tênis de mesa. Tem duas aqui, ó. Sempre de manhã o pessoal vem aqui pra jogar. Só que acontece, como eu tenho o meu canal no YouTube, como eu tenho o meu Instagram, muitas pessoas começaram a me seguir, também por causa da entrevista que eu fiz com o Eros, e também outro vídeo que eu fiz do coronavírus. E agradeço primeiramente as várias mensagens mesmo de carinho, de preocupação, pessoal perguntando como que eu tava, se eu tava bem de saúde. Mas também teve outras pessoas que vieram com 5 pedras na mão, sabe? Pessoas que nem me perguntaram se eu tava bem, já foram me crucificando. Pessoas que falaram assim, nossa, como você consegue viver nesse país? E aí me mandaram aquele vídeo lá que nem foi gravado aqui, de carnes exóticas e tudo mais. E também toda essa fake news, sabe? A gente vê, gente que mora aqui, eu moro aqui na China já há 6 anos, a gente vê essa fake news, né, as notícias aí falsas, né? E a gente não tem a noção o quanto isso afeta a gente que está aqui na China, e afeta negativamente, né? E deixa só a gente mais ansiosa, mais preocupados, e que não vai adiantar nada, né? O que a gente precisa agora é de empatia, solidariedade, não só com a gente que mora aqui na China, mas também com os chineses, né? Porque a gente sabe
que tá tendo essa onda aí de preconceito e tudo mais. E é uma coisa assim que eu vou falar bem a verdade, eu tenho torcido para chegar logo o carnaval aí no Brasil, porque eu sei que a gente vai parar meio que de ser o foco das atenções, porque tem muita gente que gosta muito de sensacionalismo, de polêmica, né? E não é isso que eu quero passar aqui no meu canal. O que eu posso falar sobre a vida aqui tem sido difícil, sim, em relação a ter que ficar esperando, mas assim, uma coisa que eu tenho sentido muito, e eu acho que eu não sou a única, é que a gente tem confiado muito nas medidas que o governo está tomando, e também as pessoas, pelo menos a maioria das pessoas, tem seguido muito as orientações das autoridades chinesas. Então, tudo está indo para o caminho para que isso seja resolvido o mais rápido possível. E o que mais falar? Sobre a economia, né? Aqui, claro que muitos lugares estão fechados, escolas ainda não voltaram às aulas, era para ter voltado agora, começo de fevereiro, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, né, por causa do Ano Novo Chinês. Logo depois que o Ano Novo Chinês acabou, era para ter voltado, mas não voltou. E pontos turísticos fechados. Para quem não sabe, eu trabalho com turismo, então eu tô aí sem trabalhar. Eu tinha planos aí para esse ano, que eram planos muito bons e que agora eu não sei até que ponto eu vou conseguir realizá-los. Eu tô com zero tour, né? Até mesmo porque, como eu falei, nenhum ponto turístico tá aberto agora. E tô na espera, né? Tô na espera e ver o que vai acontecer. É algo que a gente não tem controle. A gente, claro que fica preocupado, ainda mais que mexe com o nosso bolso, né? A gente tá aqui sem poder trabalhar e tudo mais. Mas com a esperança que dias melhores virão. Aqui a gente, esse lado aqui, esse portão é o portão que eu geralmente saio, mas ele tá bloqueado. E aí eu tenho que ir para um outro portão lá na frente para conseguir sair quando eu tô com o cartãozinho, que não é o momento agora. E é isso, a nossa vida tá meio assim. Teve várias pessoas que optaram por sair da China nesse momento, por não saber o que está acontecendo. Eu optei por ficar porque eu não sei, eu tava com esperança de que fosse passar logo, mas né, esse logo tá demorando um pouco demais da conta. E a outra coisa é que eu também não tenho grana, né? Eu não tenho. Não está nos meus planos gastar um dinheiro para ir pro Brasil, ficar lá sem tempo indeterminado. Eu tenho meu gato também, então eu tenho algumas responsabilidades aqui e eu achei também nesse meio tempo aí que eu deveria mandar informações para vocês, né? De como tá tudo por aqui, de como que tá sendo viver nesse confinamento. E o que eu posso falar também é que tem bastante gente numa situação muito mais desafiadora que a minha. Pessoas com família, né, com crianças dentro de casa, que não pode sair, e que tem que tentar entreter ali as crianças e tudo mais. E essa tem sido minha vida aqui. Eu vou passar ali rapidinho, vou acabar o vídeo também, porque eu tô ficando muito longo. Vou mostrar a única saída que a gente tem aqui. E vou já pedir de novo para vocês curtirem esse vídeo, compartilharem, espalharem todo amor. A gente vai tentar continuar fazendo vídeo aí para vocês, né? Nesse frio, debaixo de neve. E só que a gente precisa também
que vocês, né, não só compartilhem, mas também interajam com a gente, para que a gente aqui desse outro lado da telinha tenha mais motivação para trazer mais conteúdos para vocês. E esse lado aqui, ó, gente. Eles até fizeram uma prateleira para colocar, ó, as coisas de Quaidi e tal. Tem até comida ali. E é isso. Eu vou voltar para casa, que a neve tá ficando mais forte. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa aqui foi mais uma conversa. Né? Curta-nos, compartilhe-nos, espalhem todo amor e nos vemos no próximo vídeo. Também deixem aí seu comentário, o que mais vocês querem saber. E nos sigam lá no Instagram. Zaide!